Boa noite a todos. O som está ok? Está bom o som? Muito obrigado. É muito bom estar aqui, gente. Que coisa maravilhosa essa palestra que antecedeu. E realmente, a gente parece que a gente está agora, vamos dizer assim, já harmonizado com as nossas obrigações espirituais. Depois também dessa conotação, dessa mensagem da nossa irmã fraterna, que mostra realmente a importância não só do tema passado, através do nosso querido amigo Aguinaldo, como também o tema que nós vamos trabalhar juntos, vocês, juntamente comigo, estudantes que somos da doutrina espírita, nós vamos trocar ideias, vamos buscar saber por que sofremos tantos, por que é a causa dos nossos sofrimentos, não é? Bom, vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que coloque sobre nós a sua luz, a sua claridade, para que assim nós possamos enxergar melhor e burilar melhor os nossos pensamentos nesse momento. Que Deus nos abençoe, a todos que aqui estamos. Pois não. Nós, para que a gente possa começar a entender as causas dos nossos sofrimentos, tem que ficar definido em nossa mente que nós não temos espíritos. Nós não temos espírito. Nós somos espíritos. Ter é bem diferente do que nós somos. Ter e ser. Nós não temos, nós somos espírito. Nós não somos uma matéria vivendo uma experiência espiritual, mas sim nós somos um espírito vivendo uma experiência material. Nós também devemos entender que Deus não tem o poder. Ele é o poder. Então aí a gente já começa a notar uma diferença entre ter e ser. Ter é o que nós, na presente encarnação, buscamos insistentemente através do trabalho, através da nossa profissão, através da nossa sobrevivência. Então, ter é algo que eu posso adquirir e perder. Ser é diferente. É algo que eu me torno para sempre. Esse ser está intrínseco no espírito. É ou não é? Concordam comigo? Então, sendo assim, começa a clarear o nosso pensamento de que Deus nos fez espíritos indivisíveis, indestrutíveis, sendo uma individualidade eterna que apenas varia de indumentária, né, de corpo, de matéria, quando das nossas várias reencarnações. Então é óbvio que para a nossa elevação moral e para a nossa elevação intelectual, nós necessitamos viver as várias etapas da nossa evolução. Nós precisamos fazer essas viagens de ida e vinda para cada vez mais nós elevarmos a nossa condição moral e também a nossa intelectualidade, os nossos conhecimentos. Uma delas é a nossa passagem pelo planeta Terra. E muitas vezes. Porque o próprio Espiritismo, a doutrina, nos ensina que primeiro devemos amar.
e depois devemos nos instruir. Então, é necessário que a gente cada vez mais, como o nosso antecedente palestrante havia dito, amemos muito, vamos esbanjar o amor de todas as formas. Precisamos amar largamente, amar a oportunidade que temos de estarmos aqui vivenciando mais uma etapa da nossa evolução. É mais uma etapa que nós estamos cursando essa escola maravilhosa que é a vida aqui na Terra. E nesse momento que aqui nós estamos, nós somos contemplados com esta vestimenta que é o nosso corpo material. E a gente nota que esse corpo, como tudo neste planeta, ele tem limite de vida. Ele que se prolonga ou se diminui, não é? Porque ele é perecível, conforme as nossas atitudes e o nosso merecimento. As nossas atitudes, elas são sempre inerentes à nossa essência. É de acordo com o nosso espírito. O que hoje nós estamos representando no palco da vida, isso é resultado das minhas ações de um passado já vivido. Que todos nós estamos hoje, certo? Vivenciando algo que nós, dependendo das ações anteriores. Até porque nós sabemos que a vida, ela é eterna. Então, portanto, meus amigos, nós já sentimos uma luz no nosso caminho, já nos mostra os motivos das desigualdades que nós vivenciamos na Terra. Pois nós somos, hoje, nós colhemos o que nós plantamos no passado. Nós somos espíritos, somos eternos, nós não temos espíritos, nós somos. Nós temos sim um corpo hoje que certamente vai desaparecer, como tudo desaparece na Terra. Então nós começamos também, através dessas observações, a compreender a justiça divina. Deus é poder. Ele não tem o poder, ele é o poder. Então nós imaginemos, por exemplo, nesse exato momento. Acontece constantemente, está acontecendo agora, neste exato momento, num canto qualquer desse mundo nosso, desse planeta, para a gente ser mais conciso, desse nosso país, que aqui estamos, no Brasil, e eu poderia ser mais ainda, colocar que esse acontecimento está aqui em Brasília, bem próximo de minha casa. Mas nesse momento estão nascendo crianças neste mundo. Espíritos estão chegando, assim como espíritos estão partindo. Nesse vai e vem da vida, o nascimento e aquilo que nós chamamos de uma forma até um tristonha de morte, quando na realidade nós deveríamos falar o desencarne. Então temos hoje, nesse exato momento, pessoas chegando e pessoas, irmãos nossos, que estão indo embora depois de ter cumprido a sua tarefa mais uma vez na Terra. E essas crianças, esse irmãozinho que está chegando, nós temos um irmãozinho que nesse exato momento, ele está chegando, se aportando, lá num lugar bem pobre, num casebre, chão de terra, a mãe sozinha, de cócoras, num canto daquele quarto, aguardando a chegada desse irmão. E nesse exato momento também, nós temos aquele irmãozinho que está chegando
numa mansão, num palacete maravilhoso, cercado por uma junta médica, com todo o conforto. Todos dois filhos do mesmo pai. Ora, raciocinemos. Por que esse sofrimento? Por que essa desigualdade? Por que nesse momento um nasce tão protegido, tão amado, e por que o outro se encontra tão só, tão abandonado, com tantas dificuldades, com tanto sofrimento? Bem, meus irmãos, nós, estudantes da doutrina espírita, exato, Vinícius, mas aqui eu queria dizer para vocês é a mudança, não é? A mudança, a desigualdade. Se Deus é esse Pai maravilhoso, misericordioso, por que essa desigualdade? Essa desigualdade chama-se justiça. Justiça. Porque nós carregamos em nós o passado. Nós temos um patrimônio, nós temos uma herança, nós temos mais coisas a serem vividas. Bem, esse medo da morte e essa incerteza do futuro, ela nos faz sofrer. E muitos nos tornam até acreditando na existência do nada. Então, conforme a questão 958 do Livro dos Espíritos, que lá diz a pergunta: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E a resposta: porque o nada não existe. E na pergunta 959 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E vem a resposta para nós. Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Bem, tem algumas perguntas, eu vou dar uma rolagem aqui na tela para ver o que vocês perguntaram. O Vinícius, a Lúcia perguntou: toda vez que desencarnamos, a volta ao planeta Terra é rápida ou demora décadas? Essas perguntas eu vou responder para você, Lúcia. Mas as perguntas como essa, que está fora daquilo que eu estou falando até o momento, eu pediria para vocês deixarem para o final. Aquilo que eu vou falando, vamos comentar aquilo que eu estou falando, seria importante. Mas essas outras perguntas, seria bom que vocês deixassem para o final. Mas, Lúcia, eu vou responder para você. Depende de nós, sabe, Lúcia? A nossa vinda e se vamos demorar ou não, certo? Isso vai depender muito, muito, porque nós continuamos, depois de desencarnados, a viver. A nossa vida é única. Nós continuamos vivendo. A única coisa que nós vamos viver é que nós não vamos viver materialmente. Nós estamos já livres, estamos longe desse corpo que ora nos carrega aqui na Terra. Então, vai depender da nossa conduta, daquele período que nós devemos passar aprendendo também na espiritualidade, não é? O Fax Center pergunta: Bausch, no início você disse que o espírito é eterno? Sim, Fax. Nós somos eternos, certo? Nós somos eternos. Nós não nascemos para desaparecermos. Creia nisso. Nós somos eternos. O espírito nunca morre, como a conectada está dizendo. Eu pediria ao Vinícius, gente, as perguntas fora do tema coloca no PVT, exatamente. Obrigado, Vinícius. Mas eterno não seria algo que não existe no início? Fax Center.
vamos falar assim, nós somos imortais, para que a gente não entre assim nesse ângulo de que, correto, mas eterno não seria algo que não existe, quer dizer, aí nós já estamos vamos criando assim um estado de que as respostas realmente eu terei que tanto quanto você, eu terei que ter essas mesmas dúvidas, correto? Pois não. Então, continuando, nós temos uma pergunta que a gente faz constantemente. Fulano é tão bom, por que sofre tanto? Gente, é o que a gente planta, é o que a gente colhe. A gente, às vezes, nota pessoas maravilhosas com um sofrimento terrível. Eu testemunhei isso porque meus pais eram espíritas, não é? E quando eu nasci, eles já eram espíritas. E estudiosos do espiritismo naquela época faziam parte de um grupo que hoje seria, sim, questão de muito orgulho, de muita vaidade, mas na época era uma simplicidade muito grande, mas eles faziam parte de um grupo que tinha Chico Xavier, Virgílio de Almeida, Martins Peralva e tantos outros que hoje são espíritos dentro da doutrina, queridos demais, né? São taxados até como figuras assim expoentes da doutrina. Mas minha mãe sofreu muito. Ela depois de aposentada, que ela era funcionária federal, ela se aposentou e logo depois da sua aposentadoria, ela contraiu a diabetes. E naquela época a diabetes não tinha os recursos que a medicina tem hoje, então ela sofreu bastante com aquela diabetes. Ela ficou cega das duas vistas, ela teve as duas pernas amputadas, ela viveu durante 20 anos em cima de uma cama e tinha um coração fantástico. Se por acaso ela estivesse aqui falando como eu estou falando com vocês, através da internet, ao que ela passava espiritualmente, era negado o estado em que ela se encontrava fisicamente. Ninguém acreditaria pela condição espiritual que ela tinha. Mas sofreu muito. E aquele sofrimento, aquela dor, tudo aquilo, certa feita, ela contou a razão. E realmente, numa vida antecedente, ela não tinha sido a pessoa que ela era na vida atual. Então, a resposta para que o fulano tão bom, né, por que sofre tanto, quando nós não achamos a causa nessa existência, certamente nós devemos trabalhar com afinco para vermos as nossas tendências. Não é? A gente acha sempre a possibilidade de encontrar as razões daquilo que nos acomete. Isso, se não for nessa encarnação, certamente foi em outra. Então, conforme no capítulo 4 do Evangelho, Nascer de Novo, na questão 5, lá diz Jesus: em verdade digo-te, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E as nossas atitudes, elas vêm do nosso Espírito, né? Nós temos, assim, uma vontade enorme de mudarmos as pessoas que nós amamos. Nós sofremos muito, porque a gente quer moldar, aquilo que a gente deseja para a gente quer desejar o melhor para aqueles que nos rodeiam, né? Então, muitas vezes, a gente vê que pais se alardam tanto da posse do filho que quer dirigir a vida do filho de tal forma, sem dar a liberdade, sem que o filho possa fazer uso do seu livre-arbítrio, de caminhar pelo caminho que deseja, influenciando inclusive na escolha da sua profissão, do seu casamento,
enfim, da vida individual desse filho. E aí começam os nossos sofrimentos, né? A posse do nosso corpo, das pessoas que estão à nossa volta, né? Das nossas coisas materiais, da nossa família, do nosso trabalho, né? A escolha da nossa esposa, do nosso esposo, dos amigos, dos lugares onde moraremos, quer dizer, motivo de sofrimento para todos nós. Nós nunca, hoje principalmente, com o desenvolvimento tecnológico da vida, esse descontentamento, ele é tão gritante que nos mínimos detalhes a gente nota. Hoje as pessoas, elas são tão, assim, jogadas a favor do consumismo, que nós ficamos, assim, vamos dizer, completamente desfavorecidos pela alegria, pelo prazer, porque nós vivemos numa corrida louca em busca de termos o melhor. Quantas vezes é motivo de alegria para todos nós a conquista de ter a condição de comprar um automóvel. E aí nós vamos felizes comprar este automóvel, adquirimos esse automóvel, colocamos esse automóvel na nossa garagem, e quando nós estamos saindo desse automóvel, o nosso vizinho chega com um outro automóvel e que a gente olha e vê que o automóvel dele é mais novo, é mais bonito, é mais moderno. Se quando a gente também não liga o televisor e lá está inserido, através de uma publicidade, que a fábrica tal acabou de lançar um outro produto. E aquele carro que nós compramos, que estava enchendo os nossos olhos, que estava nos satisfazendo, no dia seguinte parece que já não está mais. Nós queremos outro. Não é? E assim né, começa esse tipo de raciocínio que paira hoje em todos os detalhes. Nós não estamos satisfeitos. As famílias hoje, elas também não continuam, as pessoas não estão satisfeitas com a família que têm. As causas de nossos sofrimentos mais profundos estão nas nossas paixões primitivas. Primeiro, que nós queremos ser, vamos dizer assim, sermos famosos, sermos os melhores, queremos estar sempre em evidência, num mundo onde todos querem. E viste essa corrida desenfreada. Então, na questão 983 do Livro dos Espíritos, eu estou dizendo para vocês que tudo o que eu estou falando foi tirado do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese e do que é o Espiritismo, do Livro dos Médiuns. As obras básicas do Espiritismo, nelas estão inseridas toda a forma de nós fugirmos do sofrimento. E lá também nos mostra as causas dos nossos sofrimentos. Então, na questão 983 do Livro dos Espíritos, lá diz: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Vem a resposta. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Nós temos a mania de achar, de falar que a pessoa que morreu deixou de sofrer. Nem sempre é verdade. Como espírito, ela está isenta das dores físicas. Porém, conforme as faltas que ela tenha cometido, ela pode ter dores morais muito mais agudas. E pode vir a sofrer muito mais numa nova existência. Isso aí depende, e são até piores, João. Exato, são piores. Porque são as dores do espírito, são as dores morais. São dores que nós, muitas vezes, enquanto encarnados, nós não sentimos. Quantas pessoas
não sentem quando agem com egoísmo, com orgulho, com presunção, com arrogância? Quantas pessoas se acometem dessa doença da vingança, que é uma doença que causa dor, mas da dor espiritual. Ela vai sentir o mal depois, quando o corpo não está. E tem as dores físicas, que muitas vezes são acometidas devido, como o nosso antecessor aí estava dizendo na palestra, que a mente doente, ela faz o corpo se tornar doente. Nós precisamos, sim, ter cautela com a nossa saúde espiritual. Nós sabemos notícias de espíritos hospitalizados no além. Será que é só por causa das dores morais? Sim, sim, Brás, sim. E muitos também, Brás, além das dores morais, pelo apego, pelo desconhecimento da outra vida, ele ainda persiste, buscando ainda, sentindo as suas dores físicas, sentindo a falta de um membro, continua também. Os sentimentos morais levam às dores físicas, é claro, fraterna. Bom, então nós temos essa mania de achar que a pessoa que morreu deixou de sofrer, né? A gente sabe que aquele que foi rico na terra, por exemplo, se ele foi um mau rico, se ele usou mal a sua condição, ele acabará pedindo esmola. E ele vai sofrer privações oriundas da miséria, né? Os orgulhosos vão sofrer humilhações. Aquele que abusa de autoridade e trata mal os seus subordinados, ele terá que se ver com um superior mais ríspido do que ele foi. Meus amigos, vejam bem, a dor, ali diz o Fax Center que eu discordo, as dores morais não levam às dores físicas. Bom, precisava que o Fax Center ele colocasse como que ele pensa, porque realmente é possível que as pessoas sintam as dores morais e que tenham consciência de que fisicamente não existe mais. Mas eu acredito que qualquer pessoa que sente dor moral, principalmente estando encarnado, ele afeta o seu estado físico. Claro, a sua saúde física fica afetada. Quando nós temos uma decepção, é simples, a gente nota isso na gente mesmo, quando a gente age com impulsividade, quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente sente, né? Então, é uma coisa que cada um de nós talvez tenha essa não chegamos ainda a ter esse privilégio do conhecimento, de saber que isso é possível, não é? Fax Center, que Deus o ajude, que você realmente não sinta as consequências dessa ação, mas todas as vezes que moralmente nós fraquejamos, o nosso corpo padece. Até existe aquela frase que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Se a conectada coloca lá, se a consciência está ruim, desequilibrada, chegam as doenças, as dores e até a morte. O corpo sente isso sim, né? Então o corpo padece, o corpo sente. Nós ultimamente, nós somos muito preocupados com a nossa beleza física, né? Prolifera em cada cidade, em cada esquina de uma cidade, nós temos uma academia de ginástica, uma academia para cuidarmos da nossa saúde. Nós deveríamos também ter umas academias para cuidar da saúde do nosso espírito, né?
para cuidar realmente da nossa saúde, daquela que vai prevalecer, aquela que realmente vai nos acompanhar. Nós podemos ser saudáveis espiritualmente, né? Exato, Faccento, eu entendi, mas eu entendo sim, pode ficar tranquilo, é isso mesmo, a gente tem que falar, porque isso é uma ajuda, Faccento, é muito importante, né? Eu acho que sua opinião é essa, né? Mas eu acredito que através do tempo, e você, quem sabe, né, você prestando mais atenção nas atitudes, porque eu mesmo, como diz o brasileiro, eu mesmo, eu abusei de minha feiura no passado, agora tive de nascer bonitão. O braço sempre desintoxicando um pouco o trabalho. Mas muito bom. Mas então, o Faccento, fique à vontade, pelo contrário, tá? Isso aqui é muito importante, até porque eu vou, apesar de que eu penso dessa forma, e o que eu estudei até agora, tem me trazido a isso. E também pela experiência de vida, sabe? Porque eu acho que a experiência de vida, a prática, ela nos ensina muita coisa. E eu, com meus 67 anos, eu já fui, não fui o que eu sou agora, sabe? Eu tenho mudado muito. E eu realmente abusei muito de determinadas coisas e eu senti que meu corpo padeceu. Moralmente eu nunca fui muito santinho não, sabe? E sempre quando eu fazia as minhas atrapalhadas, no final eu padecia, sabe? O corpo sentia, né? Mas você está certo. Tomara que você não sinta isso, tá? Porque o corpo, a vida material, é justamente um campo de ação, de sofrimento, de dor, justamente para que a gente possa crescer. Nós temos muito medo de errar, mas o erro também é muito importante para os acertos, não é? Então, isso é muito importante. Mas como eu estava dizendo para vocês, prolifera as academias de ginástica, né, para cuidar da estética, do corpo. Nós precisamos, a gente precisa muito de cuidar, priorizar até. Eu digo até priorizar. Nós chegamos num momento que o tempo está se encurtando, mas não encurtando não é porque se nós somos eternos, somos imortais, o tempo nós temos todo o tempo. Mas eu digo com relação, por exemplo, a essa morada, que nós construímos uma morada tão maravilhosa. A terra está tão bonita de se viver, tão boa, tão adiantada. Veja só o que nós estamos usufruindo nesse momento. Como era difícil a gente se falar. A gente não conseguia se falar por telefone. Hoje nós falamos, nós temos a oportunidade de ter um amor do outro lado do planeta, lá no Japão, e a gente tecla e vê o filho, vê o neto que estão lá. Não é? Era difícil a gente ter essa... Hoje nós temos todo esse avanço tecnológico, mas será que a bondade nossa, será que nós homens somos diferentes daqueles homens que degladiavam nas arenas de Roma? Não, nós não somos. Por quê? Porque nesse mesmo aparelho, nessa televisão, nesse computador, nós continuamos assistindo às arenas, não é? Não existe aquele canal que mostra os lutadores, uns se degladiando, e uma multidão em volta, e pessoas que adoram ver aquilo. O nosso amigo que estava falando, o Aguinaldo, disse que nós buscamos, não é? Sofrer. Então, quando nós escolhemos vivenciar esse tipo de programação na televisão, esses combates, essas lutas ferrenhas, o que nós estamos fazendo? Nós somos aqueles mesmos homens de outrora, aqueles que ainda nas arenas de Roma se abasteciam das tristezas dos gladiadores, daquelas lutas, não é? Então, o mundo mudou pouco, moralmente, eticamente. Nós mudamos sim, materialmente. O planeta hoje é um planeta bem mais confortável. O homem hoje tem uma vida muito mais confortável, né? Então, por isso que a gente precisa realmente parar um pouco, fazer uma reflexão e começar a priorizar o ter e o ser. O que eu tenho e o que eu sou.
Vamos lembrar logo lá no início da nossa palestra. A diferença do nosso sofrimento é porque nós damos uma vazão enorme em ter, em possuir, e muito pouco para o que somos e para aquilo que pretendemos a ser, não? Nós temos que lembrar que todas as penas, todas as atribulações da vida, elas são faltas cometidas em outra existência. E muitas vezes, nessa vida mesmo, né? Nós temos sofrimentos que nós mesmos buscamos padecer, né? São os pequenos sofrimentos que todo dia vão acontecendo, a impaciência, né? Nós, há pouco tempo, nós não andávamos a pé, né? Pegávamos ônibus, muitas vezes, passava por nós um cadeirante e nós olhávamos e agradecíamos por nós estarmos ali caminhando com as nossas pernas. Daqui a pouco nós crescemos um pouquinho e Deus nos dá a possibilidade, através do trabalho, através das nossas conquistas, do nosso amadurecimento profissional e tudo mais, nos dá um carro. E aquele mesmo trajeto que nós fazíamos de ônibus, ou às vezes a pé, vendo do nosso lado um cadeirante, quando nós deparamos com um semáforo vermelho fechado à nossa frente, vem a impaciência, não é? Então nós já ficamos nervosos por causa do trânsito. Quantas vezes nós vemos pessoas neurastênicas dentro de um chique automóvel brigando, não é? Então, o que ocorre? Nós estamos crescendo cada vez mais materialmente e já estamos a cada dia inferiores moralmente. Estamos cada vez mais, vamos dizer assim, incapacitados de sermos mais amorosos, mais gratos. A gratidão de hoje nós podemos estar melhor do nosso crescimento, né? Isso é muito importante. Então a gente tem também que entender que todas as nossas ações, né, ela provoca uma reação correspondente, que é geradora dessas novas ações e assim sucessivamente. Então, se eu fico impaciente no trânsito, obviamente, eu vou criar em torno de mim uma situação, uma energia negativa, e essa negatividade vai me acompanhar quando eu chegar no meu trabalho. Eu já não vou chegar lá tão simpático, tão bem disposto, né? Isso é muito importante, gente, a gente ter a consciência e a vigilância de estarmos constantemente nos vigiando através de fazer da nossa vida uma oração. Porque viver bem é orar. Viver bem é orar, gente. A vida, quando bem vivida, é uma verdadeira prece. Nós não precisamos de estarmos ligados, genuflexos, dizendo para Jesus, falando para Deus, falando para o Espírito protetor, que Ele precisa nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos modificar. Nós precisamos pegar essa oportunidade da vida e fazermos da vida uma prece. Isso é que é importante. Um dos nossos sofrimentos, talvez o maior, ele é causado pelos nossos desejos. Os desejos, na doutrina budista, por exemplo, foram um dos itens mais destacados aos sofrimentos humanos. Buda disse que o tamanho de tuas dores é da mesma intensidade dos teus desejos. Quanta verdade! Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na questão 4, Causas atuais das aflições, lá diz: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança,
pelo mau proceder ou por não ter sabido limitar seus desejos. Vinícius coloca lá, Bausch, são as paixões não domadas pela racionalidade, pelo ser pensante, pelo ego. Exato. Brás coloca, é esquisito, só que trocamos de dimensão vira um enigma danado. Miguel coloca, fui, sou, não sei mais, mas sei que o Espiritismo foi a abertura da consciência e o reencontro de Deus para mim. Que beleza, Miguel, que coisa boa. O Cid coloca, Brás, tudo íamos sem condições ainda de vivenciar a outra dimensão. Mas olha só, são coisas como o Cid está dizendo, nós devemos preocupar muito com o que está acontecendo no nosso dia a dia, gente. Vamos simplificar, vamos ser mais simples, né? Vamos ver o que nós estamos fazendo conosco, dentro da nossa casa. Qual que é o meu procedimento junto com a minha esposa, com meus filhos, com o vizinho? Como é que eu procedo? Vamos ser mais simples. De um tempo para cá, nós, estudantes da doutrina, nós somos muito preocupados com a parte intelectual da doutrina. Nós queremos conhecer demais, nós queremos invadir esse universo, nós queremos saber de coisas que devemos saber, sim. Mas espera aí, nós vamos subir essa escadaria, sim, mas nós temos que subir de degrau em degrau. Então o que é importante é nós falarmos agora no que aconteceu hoje à tarde e no que vai acontecer agora de madrugada, conosco. Não vamos penetrar cientificamente buscando falar. Eu vejo às vezes no Paul Talk assuntos que são abordados de uma forma assim, com muita intelectualidade, com muita profusão de informações, mas que ainda, pela nossa ignorância, nos torna quase assuntos obsoletos. Eu quero saber o meu procedimento hoje. Eu estou aqui. São mencionados coisas assim. A nossa condição. O Espiritismo é coisa simples, gente. É amor. Amai-vos e instruí-vos. A medida, o beabá. A Conectada Boa, verdade, Bosch, eles têm que beabalizar mais as palestras. Ninguém quer ouvir coisas difíceis. Sabe por quê? Não é que a gente não deva ouvir. Pensa, olha bem o que eu estou dizendo. Tudo bem, mas cada momento no seu devido momento. Por exemplo, aqui no Paul Talk, todos nós que estamos aqui, eu estou baseando por mim, eu sou aprendiz do Espiritismo, eu estou iniciando no Espiritismo, eu só tenho 60 anos de Espiritismo, eu nasci no lar espírita, estou com 67, até os 7 anos meu pai me obrigava a ir na catequese espírita, por sinal, quem foi meu catequista, alguns de vocês já sabem, foi Martins Peralva. Foi quem me catequizou no Espiritismo. Olha só, vivi dentro do meio espírita. Não gosto de estar falando que fui amigo particular de Chico Xavier, que sou amigo do Divaldo. Para que isso? Quem sou eu? Mas acontece que ainda se vive, por isso que a nossa doutrina, por isso que o Espiritismo é tão dividido, é tão cheio de possuidores da verdade. Existe essa divisão, essa briga, se é kardecista, que o livro do Chico, que o livro do outro, que o livro... Gente, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa enquanto as pessoas estiverem escrevendo coisas boas. Vamos ler tudo e vamos passar pelo filtro da racionalidade e guardarmos aquilo que realmente parece que vai nos conduzir para amanhã num caminho melhor. Vinícius coloca ali que Joana diz, bate sempre na mesma tecla, Joana de Ângeles. Precisamos ter nossas ações focadas em nossa conduta moral, sempre. A luta que vale a pena é com nós mesmos. É conosco, sim. Conosco que tem que ser essa luta. Porque nós devemos nos corrigirmos e fazer com que a nossa luz brilhe. E para que ela brilhe, para que ela não tenha fuligem,
É preciso que nós estejamos limpando-a constantemente. É necessário que nós estejamos sempre com aquela flanela do amor, do perdão, da serenidade, da paz, a limpar essa lâmpada. Júnior coloca que ver sempre as partes positivas de pessoas, coisas e fatos costumam seguir essa filosofia. O Brás que coloca que devemos tomar cuidado porque o umbral está lotado. Está lotado, mas sempre cabe mais um, viu, Brás? Dependendo daquilo que a gente esteja fazendo em horários, em coisa certa. Marta diz que o maior é sempre aquele que mais serve. O Cid coloca que as divergências aqui em casa sobre este best-seller. Foi o que eu falei no início. Somos responsáveis, mais ninguém. Fraterna. O Cid coloca, isto indica o grau em que você se encontra. Miguel coloca, conhecimento, sabedoria, virtude sempre servindo. Já estudamos aqui, Vini, e foi muito debatido. E o Almanac Raif, é como diz uma música, viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, autoconhecimento. É isso, Chanri, conhecer-se, não é? Conhece-te a ti mesmo, já dizia lá aquele filósofo há mais de 2000 anos atrás. Há uma fogueira de vaidades dentro da doutrina também, uma disputa de quem sabe mais, infelizmente. O ciclo perfeito, Bosch, continua, irmão. Então vamos lá. Então, então Buda disse que o tamanho das dores é da mesma intensidade dos desejos. E o Evangelho diz para nós, não é, que nós temos que limitar os nossos desejos. Então, quando nós estamos desejando, nós estamos realizando uma operação mental. Que essa operação mental, gente, suscita apego. E quanto maior for esse apego, mais intensa será a ansiedade interior. Nós queremos, né? Então, dá em nós aquela vontade. Então, o desejo. E muitas vezes esse desejo, ele não vai nos fazer bem. Nós desejamos mal. Nós desejamos coisa que talvez não seja do nosso merecimento. E aí nós mexemos com alguns sentimentos que nos levam ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, né? Então nós temos muito um comportamento que às vezes cria em nós uma expectativa de que nós merecemos. E nós achamos que nós merecemos tudo. Por que fulano tem e eu não tenho? Não é? A Ana Espírita coloca, o que seria desejar o certo? Ana, a gente deve desejar. Mas sabe uma forma que eu, pela minha experiência, eu comecei a desejar, as coisas começaram a acontecer? Eu toda vez que eu queria desejar alguma coisa, e que eu notava que estava difícil, eu comecei a agradecer aquilo que eu tinha. Eu acho que quando a gente começa a preocupar mais em agradecer aquilo que a gente tem, sem a gente sentir, começa a aparecer aquilo que a gente não tem. Agora, quando a gente deixa de agradecer o que a gente já tem, pode estar certo que começa a acontecer coisas diferentes na nossa vida. O Miguel coloca uma coisa que é interessantíssima. Obrigado, Miguel, muito bem lembrado. Cuidado com o que você deseja. Ela poderá acontecer. Entenderam? Isso é profundo. O Vinícius coloca, Bosch, eu estou patinando, tentando fazer isso que você faz. Vinícius, veja só, não é que eu faço, eu estou tentando fazer. De vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço, tá certo? Eu não consigo fazer isso ainda. Quem dera se eu vivesse como Chico Xavier. Não desejava nada, apenas desejava o amor, a paz e agradecia sempre. Quando, certa feita, fizeram uma comparação, chamando ele de uma bactériazinha, ele falou, coitadinha da bactéria, não faça isso com ela. Não é? Então, nós temos que agradecer pelo que nós temos. Não é? E quando a gente agradece o que a gente tem, o universo conspira a favor de nós. É um exercício, sim, Chanri. Isso é um exercício. Não é?
O Júnior coloca, esse acontecimento pode se tornar algo que não esperamos prevar de bênção, pode se tornar uma tormenta. É verdade. Muitas vezes nós pedimos muito e agradecemos pouco demais. Às vezes nós nem agradecemos. O Brás que coloca que achei linda essa parte do livro, o segredo sempre temos de agradecer pelo que temos para o universo nos dar mais. É verdade, viu, Brás? Comece, sem, não importa o que a gente tenha. Porque só de nós estarmos aqui, vivendo, não é como aquele Oscar Wilde disse. Oscar Wilde diz que muitas pessoas existem, mas não vivem. Nós não podemos só existir, nós precisamos viver. Viver é se conectar, é conviver, é esbarrar um com o outro, é cortar arestas. Isso é viver. Nós não podemos ser eremitas, afastarmos de todo mundo e apenas existir. Não. Nós existir e viver. E ter uma vida intensa. Isso é tudo. O Expedito coloca, qual que era a riqueza material de Jesus? Nem o jumento que andou era dele. Bom, gente, eu não aqui porque senão o tempo, né? Parece que me tomaram um tempinho. Eu vou correr um pouquinho mais aqui, tá? Eu vou pedir a vocês, se puderem, perguntas, vocês aguardarem um pouco. Mas vamos trocando ideias, mas dentro do possível, aqueles que eu não puder responder, me perdoem porque eu vou dar andamento aqui, porque nós estamos atrasados. Então esse sentimento de posse, ele nos aprisiona, né, a esse objeto de apego, né, que a gente tem. Então na prática da vida, gente, é difícil a gente eliminar completamente os nossos desejos. Não tem como, né? Mas nós podemos limitá-los. Nós podemos mudar um pouquinho isso, né? Outra coisa, quantos pais sofrem desesperadamente porque os filhos não são o que eles desejavam que fosse? Essa ligação desejo e sofrimento, ela é bem atual. É muito atual, né? Hoje nós vemos aí os pais tomando umas medidas, se bem que hoje, graças a Deus, né? Assim, as famílias diminuíram, né? Hoje ninguém quer mais ter filhos, né? Só os pobres continuam tendo, né? Mas aqueles que poderiam realmente dar dividir a sua riqueza, o seu potencial, não querem. Eles não desejam mais filhos. Eles não querem colaborar com a divindade, né? Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar e ver a fila que opera, que espera pela oportunidade da vida na Terra, é muito grande, viu, gente? Tenho certeza disso. Existem muito mais desencarnados do que encarnados aqui na Terra, precisando de uma chance, na expectativa de vir para cá. E muitos que aqui estão não desejam, né? Então esse sentimento, nós estamos realmente assim infestados desses desejos, né? Eu quero carro novo, outro quer uma mansão, outro quer que o filho se forme, né? Outro quer que a esposa seja melhor do que outro quer fazer viagens, e assim por diante. É um mar de desejos, né? E isso às vezes nos causa realmente insatisfações internas, quando nós não somos atendidos. E é o que acontece na maioria das vezes. O Brás colocou lá que ainda bem que Deus fez a Índia. Exatamente, e a China também, né? Mas, Pedro, um grande abraço, vai com Deus, viu? Um grande abraço. Volte sempre. Esse livre pensamento que nós temos, né, da mente otimista, né, ela abre clareiras naturais na direção dessas conquistas, que é o fluxo da paz, né? Esse fluxo, ele nasce assim na nossa mente pura e nos isenta dos pensamentos de posse, né? Então, eu vou falar com vocês alguns itens sobre os desejos e suas consequências, né? Conforme está no livro de Jason de Camargo, talvez vocês já tenham lido,
Educação dos Sentimentos. Lá ele diz que egoísmo, ele fala sobre o egoísmo. São os desejos que se originam do egoísmo. E o egoísmo, ele produz apego, possibilidade, possessibilidade, competição, comparação, prazer, dor, ilusão, desilusão, raiva, ciúme, etc. O livro chama-se Educação dos Sentimentos, Miguel. E o autor é Jason de Camargo. A Nina coloca que ele é presidente da Federação do Rio Grande do Sul. É, Nina? Pois é. O livro dele é ótimo. Esse livro é muito bom. Marta coloca que tem uma palestra dele, né? É muito importante. Ele fala sobre a raiva. Ele diz que a raiva surge dos desejos não atendidos. Então, quando nossos desejos não são atendidos, cresce uma insatisfação interior sob a forma de raiva, né? É só nós observarmos um pai quando ele deseja alguma coisa do seu filho e não é atendido. Ou quando nós desejamos afeto e não recebemos. Ele fala sobre a memória. Os desejos profundos, eles deixam suas marcas na mente e podem se prolongar até outras reencarnações, originando ansiedades futuras. Vejam só, gente. Esse desejar aqui, às vezes não conseguir, e dar continuidade, continuar desejando isso depois de desencarnado. Não é fácil, não é? A expansão dos desejos, essa multiplicação dos desejos, cria-se um véu sobre o nosso coração. E ele não sente paz. Ele nos transforma, então, nossa vida num fardo. E nós vemos sofrimentos em toda parte. Então, expandir os desejos significa multiplicar as nossas dores. Os desejos são um fardo muito pesado de se carregar. E, no geral, nós só obtemos sofrimentos. Então, se a gente for observar bem o que relaciona, por exemplo, o egoísmo aos desejos, nós podemos verificar a grande quantidade de elementos negativos que estão assim ocultos por esse véu dos desejos, né? O apego excessivo que nós temos às pessoas, aos bens materiais, aos cargos, né? Traz a prisão mental do indivíduo, não é? A esse objeto de apego. Nós ficamos ali presos nisso. A possessibilidade, isto é meu, eu quero assim. O eu aí, gente, prepondera na conquista de posse. E nós ficamos desejando acumular mais e mais nesse egoísmo exacerbado. A competição. Hoje nós entramos em competição. As pessoas hoje são levadas sutilmente para o caminho dessa competição egoística, que é comandada pelos desejos ocultos da mente. É condicionada aos valores materiais da vida. Então, atualmente, na nossa sociedade, aqui na Terra, o que mais se vê, gente, é essa competição desenfreada, selvagem, né? A procura da gente vender mais, de obter mais lucro, de conquistar os poderes, esses poderes que são tão temporários, são tão efêmeros na Terra. E a comparação também. Nós temos a intenção de estar sempre comparando, né? Então, nós comparamos, por exemplo, os indivíduos, né? A gente começa a comparar o que possui com aquilo, com o que os outros que não possuem, seja na beleza física, nos automóveis, nas moradias, nos cargos sociais, né? Então, essa comparação com o outro conduz o quê? Nos conduz ao patamar terrível, mas é um patamar que é o terrível, que é o da inveja, da insegurança, da baixa autoestima, gente. Baixa estima. Nós começamos a achar que nós não temos direito, nós somos piores, né? Então, ele se completa em desejos para alcançar um outro. E a gente não valoriza o que a gente tem. Então a gente entra em sofrimento interior, não é? Pela ansiedade que tudo isso produz em nosso psiquismo. Nós ficamos... A verdade é que nós vivemos nessa comparação, né?
A ganância e a inveja, sim, ô Cid. Isso aí é que nos leva. Quanto mais temos, mais queremos, né? E vem a desilusão. Quantas vezes, gente, nós conquistamos assim, ficamos desiludidos, devido aos nossos desejos não serem atendidos. Mesmo na área afetiva ou não. Nós desejamos uma coisa e acontece outra. A dor surge por consequência lógica dessa desilusão. Tem pessoas que caem de cama. Não passei no teste, né? Não passei no vestibular. Meu casamento foi desfeito, né? E as pessoas vão padecendo mil coisas porque o desejo não foi atendido. A gente sempre acha que o vizinho do lado tem, não é? É melhor do que o nosso, né? A galinha do vizinho bota o ovo amarelinho, né? Fraterna diz o seguinte: eu não sei o que seja isso, sempre consigo o que quero. Ô Fraterna, que coisa maravilhosa, que bom, não é? Que bom. Isso é muito bom. E o ciúme, hein, gente? E o ciúme? O que dizer dele? O ciúme, gente, muitas vezes, ele tem lá nele um componente, que é um componente de posse e desejos não atendidos, originando as emoções do medo, da tristeza e muitas vezes também da raiva. Então, o limite aos desejos suaviza o nosso interior, porque reduz a angústia da expectativa e de todos esses elementos que acompanham o fardo do egoísmo. Não foi sem razão, pois, que lá, Buda, ele já alertava que o tamanho de nossas dores é da mesma intensidade de nossos desejos. Enquanto mais intenso for o desejo, maior será o sofrimento nosso, do indivíduo. Então, a paz, ela só vai surgir através da mente satisfeita, da mente alegre, pura, né? Da mente sem as nodas dos anseios egoísticos que habitam ainda em nosso psiquismo. Gente, não vamos ficar com Kardec quando ele nos estimula a impor limite aos nossos desejos para que as nossas aflições desapareçam de nossa casa mental. Vamos ficar com ele, vamos estudar Kardec, vamos ler as suas obras, vamos desejar as coisas que possam enriquecer-nos por dentro, nosso íntimo. Vamos continuar, lógico, mudando esse mundo, fazendo cada vez um mundo mais inteligente. Vamos fazer como muitos fizeram, a criação de tudo que está aí ao nosso redor. Tudo passou pelo pensamento, tudo existe porque um dia passou por um pensamento, mas um pensamento bom. Quem criou a cadeira, quem criou o computador, quem criou a eletricidade, quem criou a lâmpada elétrica, tudo isso foi gerado por nós, filhos de Deus, homens, irmãos nossos. Vamos colaborar com isso no nosso trabalho. Vamos colocar um tijolinho nessa grande obra que é a vida. Mas vamos fazer com despreendimento, com amor. Vamos fazer uma vida melhor. Eu queria encerrar, gente, convidando todos para que nós pudéssemos rumar em direção à felicidade. Vamos seguir aqueles preceitos de Jesus que estão lá conforme Lucas disse, no capítulo 11, versículo 28 da Bíblia, que ele diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Olha, Jesus, ele continua nos dando de graça o seu exemplo. Vamos até a montanha e vamos ouvir o seu sermão, quando ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos perdoar. Vamos amar. Vamos nos abraçar mais.
Vamos fazer, gente, com que possamos não só estarmos aqui como vivenciamos essa última hora juntos, todos nós falando, eu aqui falando e vocês pensando, transmitindo o amor, a gratidão. Vinícius coloca que, primeiro, vamos nos amar-vos, e segundo, vamos nos instruir. Mas é necessário que nós passemos para a prática. É preciso que nós entendamos a nossa responsabilidade quando nós estamos aqui. Eu tenho certeza, porque eu saio daqui hoje, porque eu aprendi um pouquinho mais com vocês. Por isso que eu gosto tanto da interatividade, eu gosto muito que escrevam na área de texto. Eu gosto dessa interatividade, desse conhecimento que vocês têm, o pouco que eu tenho, para que a gente possa, nessa união, eu saio daqui muito mais feliz, porque eu aprendi um pouco mais. Então, meus irmãos, eu pediria a vocês que, ao sair daqui, abracem os seus familiares, porque eu tenho certeza que dentro de vocês, nesse momento, deverá existir o desejo mesmo que seja uma semente pequenininha, de que é preciso que nós agradeçamos. O desejo de agradecer. Agradecer a existência da nossa família, dos nossos filhos, agradecer ao teto que nos abriga nesse momento, agradecer à internet, agradecer aos amigos que estão aqui na sala, agradecer, meus irmãos, a todos que aqui estão, colaboradores dessa prática que é o ensino da doutrina espírita através dessa fantástica internet e desse sistema Pautalk. Eu vou passar para a Shanri e dizer para vocês, muito obrigado, que vocês tenham em mente que é muito bom a gente tentar dar alguma coisa, porque certamente a gente recebe muito mais. Eu agradeço tudo que vocês me deram hoje. Muito agradecido, que a paz fique com vocês. Passando para você, Shanri, com meu abraço fraterno. Muito